a Deus, todo o nosso ser, tudo que nós temos a Ele. Hoje, última quarta-feira do ano, onde teremos culto, não a última quarta-feira do ano de fato ainda, mas caminhando para o final do ano. Aí deixe-me fazer uma pergunta a você. Se você puder me responder, vai ser muito bom. As escolhas que você fez esse ano, pensa aí nas escolhas que você fez esse ano, foram boas escolhas? O que você responde aí? Foram boas escolhas no geral? Imagino que sim, né? Você está vivo, chegou aqui, né? Imagino. Mas às vezes, num período de várias boas escolhas, às vezes tem uma escolha que a gente fez e a gente passa às vezes um ano se arrependendo. Não tem escolhas que a gente escolheu algo e às vezes a gente passa um bom tempo se arrependendo daquela escolha? Às vezes são escolhas simples do dia a dia, escolhas que de alguma maneira afetam algumas decisões, mas escolhas que abençoam. Nós precisamos fazer escolhas que abençoam. E eu queria já perguntar para você, quais são as escolhas que podem abençoar as nossas vidas? Me deem exemplo aí de uma escolha que pode trazer bênção. Me falem aí, uma escolha que pode trazer bênção. Orar é uma escolha que pode nos abençoar. Qual outra escolha? É uma escolha. Eu escolho isso. Quando eu escolho obedecer, boa. O que mais? Uma escolha que eu faço que pode ser de bênção. Ler a Bíblia todo dia é uma escolha que abençoa. O que mais? Congregar. Muito bem. O que mais? Ajudar o próximo. Muito bom. Uma escolha que abençoa. O que mais? Às vezes, escolhas que abençoam são escolhas, às vezes, por exemplo, eu preciso romper com aquela amizade. Porque parece que isso não tem a ver com abençoa, mas às vezes é exatamente isso que precisa para ser abençoado. Porque às vezes algumas escolhas que temos feito de amizades e tudo mais não nos ajudam. E eu quero ler com vocês o texto de Colossenses, capítulo 3, a gente vai projetar ali, mas se você quiser ver na sua tradução aí, não tem problema. Colossenses 3, a gente vai ler ela na NVI, se não me engano. E nós vamos pensar sobre escolhas que abençoam. Nesse texto, Paulo está falando aos Colossenses aí, e ele fala sobre a escolha de viver em santidade. E ele vai dizer de várias coisas que a gente precisa tirar da nossa vida e se vestir de um novo homem e mudar a nossa linguagem. Ele fala de vários pecados que a gente precisa abandonar. Até que ele chega nesse portanto. E esse portanto vai dizer o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Veja que tudo que ele está dizendo aqui tem a ver com eu escolho, vocês precisam fazer isso. Aí ele continua no 13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Quando eu olho para esse texto me faz pensar sobre escolhas. Há um tempo atrás eu preguei esse texto, um evento que eu ia participar, e eu lembro que quando eu preguei esse texto eu pensei assim, eu preciso trazer essa mensagem num culto da igreja, porque ele fala sobre escolhas.
E eu penso exatamente sobre 7 escolhas que eu vejo nesse texto que vão abençoar o seu novo ano, que vão abençoar a sua família. Veja, esse texto aqui tem um monte de escolhas, mas eu vou enfatizar apenas 7. Eu brinquei com a Ana, falei assim para ela: Ana, você projeta ali para a gente, são 7 escolhas, a gente vai ficar hoje até umas 11 horas da noite. Aí ela já me autorizou, ela mandou um áudio: pastor, já estamos preparados para ficar até as 11 da noite. Não sei se você sabia disso, André, tanto a esposa já nos liberou, a gente pode ficar aqui até as 11 da noite hoje conversando sobre essas escolhas que vão abençoar o nosso novo ano. Você está pronto para o novo ano? Pronto para 2025? Eu penso que alguns já estão em contagem regressiva, não vem a hora, por favor, 2024, termina, porque às vezes foi pesado demais. Outros porque estão esperando algumas respostas para o próximo ano. Mas eu gosto muito dessa palavra escolha. Escolhas que eu preciso fazer. Porque a vida cristã, gente, e nós como batistas, nós acreditamos muito nisso, nós escolhemos passos que daremos. Eu lembro quando era criança, falavam muito que crente é aquele que não dança, não fuma, não bebe. Porque crente para muitos era um sinônimo de crente não faz. Não era falado o que o crente faz, mas era apenas falado do que o crente não faz. Mas eu entendi na minha caminhada cristã que ser cristão é escolher o que farei e escolher o que eu não farei, mas sempre como escolha e nunca como uma imposição do líder. Por isso quero falar dessas escolhas. Primeira delas, primeira escolha que eu acho que vão nos abençoar e abençoarão os que estiverem à nossa volta, é a nossa reação. O texto, ele vai dizendo várias coisas, ele fala assim, no versículo 12, revistam-se de profunda compaixão, revistam-se de bondade, revistam-se de humildade, revistam-se de mansidão, revistam-se de paciência. É como se ele estivesse olhando para a gente e está dizendo assim: olha, vocês estão usando a roupa da falta da misericórdia. O vestuário de vocês é da maldade, não é da bondade, é do orgulho, não é de pessoas mansas, mas de pessoas irritadiças. Vocês não são pacientes. Aí ele está dizendo assim: você precisa mudar isso. Quando eu coloquei e eu resumi todas essas 5 características ali em reação, é porque todas elas me dão a ideia de que alguém fará algo e eu preciso reagir ao que foi feito da maneira correta. Eu preciso então escolher a minha reação. E isso é muito interessante porque você é uma pessoa impulsiva. Os impulsivos herdarão o reino dos céus também, tá? Mas tomarão chapuletadas se não deixarem o Senhor agir. Porque o que acontece quando somos impulsivos? Quando somos impulsivos, a primeira reação que teremos é dentro daquilo que eu fui formado, daquilo que eu aprendi no decorrer da vida. Então, quando eu digo escolha a reação, não é a reação quando vier o problema, porque quando vier o problema, a sua reação, tanto é que o nome vem uma ação e você reage àquela ação. Se você não escolher essa reação antes do problema, quando vier o problema, você vai reagir de um jeito talvez até desproporcional ao que foi feito com você. Sabe, tem um texto lá em Gênesis que Lameque, eu acho que era, não lembro, acho que foi Lameque, ele fala assim: ouvi-me, mulheres, eu matei um homem porque pisou no meu pé, e fiz não sei com outro que fez não sei o quê. De Caim se disse que 7 vezes mais, porém, vai acontecer tal coisa, porém eu digo, de mim vai acontecer tal. Ele está dizendo assim: eu exagerei. E aí depois vem além dizendo, olho por olho, dente por dente. O máximo que você pode fazer é, se alguém te furar um olho, você fura o olho. A lei vai dizer, ela vem refrear a ação humana, porque a ação humana, às vezes a reação humana, ela quer ser desproporcional
ao que foi feito, ela quer fazer a mais. Aí Jesus vem depois dizendo que não, a gente tem que perdoar e acabou. Ou seja, eu preciso escolher como eu vou reagir. Pessoas agirão com maldade contra nós. Eu preciso... Opa, mudou o som aí. Que susto. Eu preciso reagir com bondade. As pessoas agirão com orgulho. Eu preciso escolher a humildade. Pessoas reagirão com posturas agressivas. Eu preciso escolher a mansidão. Pessoas vão agir à minha volta com comportamentos que me deixarão cansado, mas eu preciso ser paciente. Às vezes perdemos a paciência com o filho, perdemos a paciência com a esposa, com o marido, com a mãe, com o pai, com o vô, com a avó, mas eu preciso ser paciente, é uma escolha. Então o que eu quero incentivar é você escolher a roupa que você vai vestir, escolha a sua reação, como você vai reagir diante das dificuldades. Eu gosto muito da história do piloto, se eu não me engano, era da banda U2. Ele foi descer no aeroporto, quando ele estava para pousar, ele arremeteu, ele puxou novamente o avião e o avião subiu. Aí o pessoal conhecia aquele piloto há um bom tempo e foram falar com ele assim: olha, por que você fez isso? Você é um cara tão assim, controlado, você nunca é reativo, você sempre pensa muito antes de tomar as decisões. Como você conseguiu tomar uma decisão tão rápida de fazer isso? Ele falou: não, mas eu não tomei a decisão agora. Essa decisão eu tomei quando eu fiz o curso há 10 anos atrás, quando o meu professor disse assim: quando for um vento cruzado, você não tenta pousar, você arremete, você volta de novo e espera mudar o curso do vento. Então a minha decisão não foi agora, a minha decisão foi há 10 anos atrás. Ou seja, as reações que eu terei no próximo ano vai depender de como eu estou escolhendo reagir. Por isso, escolha a sua reação. Mas uma segunda escolha que eu penso que esse texto nos traz é exatamente no versículo 13, quando diz assim: escolha ser suporte. O texto diz: suportem-se uns aos outros. O que é suportar, gente? O texto vai dizer assim, vou até voltar para o texto. O texto está dizendo lá no 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. O que é essa ideia de suportar? Alguém me ajuda aí, porque daí o que você falar eu repito para quem está em casa. O que é suportar? Ajudar. O que mais? Suportar. Você suporta aquela pessoa lá do seu trabalho? Sabe que a pessoa, eu não suporto fulano. O que é suportar? Me ajudem. Aguentar. Você aguenta fulano? Sustentar. De mantê-lo, a base. Veja, a palavra essa, suportar, ela traz a conotação do aguentar fulano, eu preciso aguentar. Mas essa ideia vem exatamente do aguentar por causa dessa parte, de dar o suporte. Algumas pessoas são insuportáveis. Você já disse isso de alguém? Você já pensou? Não, vocês não, alguém. Não tem pessoas que são assim, que a gente pensa: eu não aguento fulano. Nossa, ele é insuportável. Meu Deus, ele chega, e não sei o que. E aí a gente pensa isso daquela pessoa. Mas é exatamente uma pessoa dessas, que também precisa de um suporte, para que ela mude, para que ela se transforme. O ano de 2025 vai ser muito mais abençoador para você e para aqueles que estão à sua volta, se nós escolhermos ser suporte. Suporte no trabalho, ajudando onde for necessário, ser proativo para as coisas, ser suporte na nossa casa. E é interessante a ideia de ser suporte na nossa casa, porque está dizendo assim, precisa suportar as situações da nossa família,
ser suporte emocional, acolhendo pessoas, ser suporte espiritual. Quando a gente pensa nessa ideia, o que Paulo está dizendo aos Colossenses é: olha para aquilo que as pessoas estão fazendo, e como esse suporte aqui está exatamente ligado na sequência sobre perdoar, ele está dizendo assim, vou usar a sua palavra, aguente as pessoas com as suas manias, com as suas questões pessoais, vou falar igual o pastor Euquias, com as suas idiosincrasias. Não, mas essa é o pastor Euquias, de vez em quando, a Antônia falava muito mais, né? A Antônia falava bastante essa, mas o Jaziel também. Não, acho que não. Mas vejam, quando a gente pensa nas suas manias pessoais, a gente precisa escolher esse suporte. Fala a verdade, tem algumas pessoas que são difíceis demais. Não tem? Tá, talvez vocês não conheçam, eu conheço algumas. Que são difíceis. Pessoas que a nossa vontade não é essa de ajudar, ajudá-la a crescer, a dar novos passos. Mas o que Paulo está dizendo para ela é: escolha ser suporte para essa pessoa. Escolha ajudar essa pessoa, escolha inclusive talvez o suporte que você precisa dizer para ela. E eu já vi algumas pessoas fazendo isso, falam assim: olha, você é muito chata. Não, você está muito chata, você está muito chato, você está equivocado nessa postura. Olha, essa maneira que você tratou o povo não aguenta isso. Sabe, quando a gente está dando suporte para a pessoa, a gente está ajudando ela, dizendo assim: olha, você pode ser melhor do que isso. A gente faz muito isso com o filho, né? A gente ajuda o filho a mudar a postura. Mas tem pessoas que nós somos convidados a ajudar, e é isso que Paulo está dizendo: seja suporte. No ano de 2025, você precisa escolher também o perdão. Tá, gente, essa escolha não é para 2025, você pode escolher antes, tá bom? Mas eu estou falando de escolhas que vão abençoar. Escolha o perdão. O texto fala: perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quantas mensagens sobre perdão você já ouviu na vida? Mais de 10? Já? Quem tem tempo de igreja, acho que esse ano aqui na Lindóia, esse tema perdão, ele deve ter voltado nas mensagens aí, pelo menos acho que umas 20 vezes, ou mais. Pelo menos um pontinho sobre perdão, uma falazinha sobre perdão, porque se tem algo que a gente precisa, volta e meia lembrar, é que nós precisamos perdoar. Porque as pessoas nos machucam, situações nos machucam, as expectativas que nós tínhamos nos deixam frustrados, e essa frustração nos traz dor, e quando estamos doloridos, nós precisamos liberar perdão. Então, para ser abençoado e para ser bênção, eu preciso escolher o perdão. E é tão difícil às vezes perdoar quando quem nos ofendeu ou quem fez algo contra nós é a mesma pessoa. E quando foi a mesma coisa que a pessoa fez? Alguém disse o seguinte, que quando a gente perdoa alguém, a confiança é que precisa ser estabelecida. Então eu perdoo, mas a confiança é um processo, mas eu preciso perdoar todas as vezes. E talvez o que eu precise é ajudar essa pessoa, porque algumas pessoas elas continuam nos machucando, porque a gente continua deixando que elas nos machuquem. Então a gente não está ajudando essa pessoa. É como se a pessoa tivesse pisado no seu pé, e aí ela falou assim: me perdoe. E você fala: está perdoado. Só que você continua deixando o pé para ela pisar de novo. Aí ela vai pisar no seu pé de novo. Aí ela vai olhar para você e falar assim: me perdoe. E você vai dizer: Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Está perdoado. Mas você deixa o pé para a pessoa pisar de novo. Adivinha o que vai acontecer? Vai ficar sem pé. É isso aí. Ela vai continuar pisando. Sabe aquela pessoa que nunca paga as contas? E ela te pediu dinheiro emprestado? E você emprestou? E você chegou uma hora que você cansou de cobrar e você falou assim:
Não, sabe de uma coisa? Está perdoado. Ou seja, eu não vou cobrar mais. Perdoou. Quando chega no determinado período, essa mesma pessoa chega para você e fala assim: mas você não me arruma senhão? Eu preciso completar para pagar a conta, não sei o quê. E aí você, mas dessa vez eu quero que você me pague, hein? Não, eu vou pagar. Juro por Deus, a pessoa até fala isso. Mas ela não vai pagar, porque não faz parte do perfil dela. E se você disser não, talvez ela jogue na sua cara: você não vai me prestar, mas você não me perdoou? O perdão é diferente do processo de confiança. Mas o perdão é: eu não vou carregar essa mágoa. Mas quando eu deixo que essa pessoa continue me magoando, eu não estou ajudando essa pessoa. Por isso o texto vai dizer assim: perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Nós temos às vezes queixas contra algumas pessoas. Perdoa isso. E às vezes a gente fica falando para os outros o que a pessoa nos magoou. E a gente faz queixa para os outros sobre o que a pessoa nos magoou. E o texto está dizendo assim: perdoa. Perdoa como o Senhor te perdoou. Esquece isso, vira a página. Mas o texto não está dizendo para você continuar com o pé ali para ela pisar. O texto está dizendo para você perdoar. Quarto passo, quarta escolha: escolha o amor. O texto diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do quê? Do amor, que é o elo perfeito. Na outra tradução vai falar sobre o vínculo da paz, não é isso? Não, eu acho que eu estou confundindo os textos. Vínculo da perfeição, isso, que é o vínculo da perfeição, que é o elo perfeito. É legal essa ideia de elo perfeito. Elo, alguém disse que chamaram alguma coisa de elo de ligação, é um pleonasmo, né? Porque se é elo, é de ligação, mas é para ficar mais bonito falar de ligação, apesar de estar errado. Quando fala elo perfeito, eu fico pensando em algumas coisas que nos ligam a algumas pessoas, a algumas situações. Se o meu elo com a minha esposa for por causa do dinheiro que ela tinha, eu brincava que eu casava com ela porque ela tinha plano de saúde da prefeitura, que eu casei com ela só por causa disso, e ela casou comigo porque eu tinha um computador, né? Foi por isso os nossos interesses, né? A gente brincava que esse que era o interesse. Mas vamos brincar que fosse por causa disso. Esse elo não é perfeito. Isso não nos garante estar juntos. O elo, o que nos une, o que realmente é elo perfeito, o que garante isso, é se a gente estiver ligado por amor. Por isso que a igreja de Jesus, ela subsiste, porque o que nos une a Cristo é o amor. E é isso que precisa nos unir, porque algumas pessoas, elas vêm à igreja, e elas frequentam a igreja por um período, e elas largam ao Senhor com facilidade, porque muitos não estavam ligados ao Senhor por amor. O vínculo, o que ligava eles à igreja era a amizade com a Cris. Mas assim que a amizade com a Cris, por algum motivo a Cris está indo muito nos hospitais, parou de mandar mensagem para ela: a Cris não é mais minha amiga, não vou mais para a igreja. O pastor Ilquias não me falou oi, ele passou ali, cumprimentou todo mundo, mas ele pulou meu banco. O elo não é o amor. Quando o elo não é o amor, as coisas não acontecerão. Então eu preciso escolher amor. Para 2025 ser abençoado, nós precisamos escolher o amor, porque o amor, ele blinda o nosso coração das mágoas e das frustrações. Quando nós escolhemos amar, nós escolhemos ir em direção ao outro sem reserva. Quando eu penso em escolher o amor, e eu penso nessa ideia do vínculo da perfeição ali, e se revestir disso, eu fico pensando na minha relação com a minha esposa, e minha relação com os meus filhos. Ali para mim fica muito claro, na relação de dentro de casa, como é fácil ver essa escolha do amor. Quando eu escolhi casar com a Ana, a Ana escolheu casar comigo. Quando os nossos filhos nascem, e é interessante essa ideia de que a gente precisa adotar os nossos filhos, né? Porque pode ser filho biológico, não garante que a gente o adote. E aí eu adoto os meus filhos, quer dizer, eu recebo os meus filhos. Então não importa hoje o que os meus filhos fizerem, eu os amarei,
eu posso até não concordar com eles, ficarei entristecido se eles escolherem caminhos ruins, mas o amor nos une, isso nós estamos juntos. Meu pai me contava uma história hoje do pai dele, né, meu avô, quando ele tinha, não sei quantos anos lá, 18, não, ele era criança ainda, não lembro. Só sei que ele falou assim, que o avô disse assim para ele: esse cabra precisa ir embora de casa. E meu pai era muito novo ainda. E meu pai falando assim, imagina você ouvir isso do seu pai, e seu pai dizendo, você precisa sair de casa. E não está dizendo, não era para um homem, não era alguém que já está com a vida ganha, não, era um menino. Era um menino, ele tinha, se eu não me engano, 12 ou 13 anos que ele estava contando, dizendo assim, esse cabra precisa sair de casa, porque o meu pai se posicionou numa situação. Não era o amor, era a regra, era os costumes, isso era mais importante. Nesse 2025 a gente precisa escolher o amor. E quando eu escolho o amor, eu vou entender melhor essa quinta escolha, que é escolher a paz. O texto vai dizer assim, ó, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Viver em paz é uma escolha, gente. Posso até ganhar a discussão, mas talvez eu vou perder a noite. Talvez eu vou perder o meu fim de semana. Eu perco o carinho, perco a harmonia, porque eu não escolhi a paz. Eu escolhi ganhar a briga. Se você não sabe como decidir algo no seu relacionamento, a paz de Cristo precisa ser o norte. Olha o que o texto está dizendo, olha só, esse versículo a gente usa muito como base para tomar decisão. Ah, eu saio ou não do emprego? Aí alguém fala assim, mas você tem paz nisso? Porque a gente usa esse versículo, e esse versículo está dizendo que a paz de Cristo seja o juiz no coração. Mas esse texto não está falando de decisões, porque às vezes nós teremos paz em coisas que não são da vontade de Deus. O texto, a Bíblia vai dizer inclusive que enganoso é o coração do homem. Veja, a paz pode ser um dos indícios de que Deus me quer naquele projeto, mas não é o único, e eu preciso tomar cuidado. Eu já vi gente namorando pessoas aí que não são de Deus, e a pessoa dizer assim, não, mas eu tenho paz no coração. Talvez o coração esteja tão perturbado que ela não consiga perceber. O que o texto está dizendo é que as minhas escolhas, elas precisam produzir paz nos relacionamentos, que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. O que o texto está me trazendo, a ideia é que quando eu for escolher algo, eu preciso escolher o caminho da paz. Não significa que eu vou escolher o caminho onde não haverá divergências e dificuldades, porque às vezes para construirmos paz, nós precisaremos ir para alguns debates ou alguns embates. Nós iremos de encontro, não apenas ao encontro, mas isso não significa que eu não estou buscando paz, porque às vezes nós precisamos ir para confrontos, para chegar em conclusões acertadas, mas o que eu busco trazer para aquele relacionamento, para aquela situação, é a paz de Cristo. Isso que precisa ser o árbitro no meu coração. Então o que eu estou propondo para vocês, o que eu estou trazendo é essa ideia de a nossa conversa, esse problema, essa mudança de emprego, trará paz de Cristo para a nossa vida? É a paz de Cristo depois dessa situação, é isso que vai acontecer? Isso precisa ser o árbitro, porque talvez eu precise escolher sair do emprego para ter a paz de Cristo. Talvez eu precise ser muito firme com os meus filhos para que a paz de Cristo reine na minha casa. Veja, mas ser firme, talvez eu traga uma tribulação em casa, o ser firme, mas é isso que trará a paz. Ou seja, a paz de Cristo, ela precisa reinar no nosso coração, e nós precisamos escolher a paz. A paz de Cristo, aquilo que Jesus quer, isso precisa ser o nosso norte.
Eu gosto muito de pensar a ideia de Jesus como príncipe da paz, porque o que ele quer, sim, é que a gente tenha paz com quem? Com Deus. E com todos, sim. Se possível, tenha de paz com todos. Vejam, quando eu penso que o que Jesus está querendo é que a gente tenha paz com Deus, se possível, tenha de paz com todos. E eu acho interessante essa palavra, se possível, porque em alguns momentos não será possível, porque essa paz com os outros, ela vai interferir na minha paz com Deus. E por isso que às vezes nós iremos sim ter dificuldade, às vezes por causa de uma postura que eu tenho na minha casa com meu Deus, talvez isso trará um rebuliço na minha família, mas por causa da minha paz com Deus. Eu lembro de um menino que eu ia batizar, de 17 anos, e a mãe dele disse: se você batizar, eu não quero mais você nessa casa. E a mãe ameaçou ele de tudo que é jeito, e ele muito triste veio falar comigo. Eu disse: não batize então, espere ficar de maior, mas eu não vou te batizar, espera. Mas aquilo trouxe um rebuliço para a casa dele, a decisão dele de seguir a Jesus, tirou a paz, mas era uma falsa paz, porque não tinha paz, mas ele tinha paz com Deus, apesar do tumulto, da tribulação que estava a casa dele, ele tinha paz com Deus. O que aconteceu com esse menino? Ele se colocou em oração. Quando foi no sábado, ele me mandou a mensagem: pastor, ainda posso ser batizado? Minha mãe deixou. Eu falei: claro, mas me conta melhor isso. Ela chegou para mim e falou assim: você realmente quer isso, né? Eu falei: sim. Então tá bom, filho, você tem a minha bênção, e eu vou lá no seu batismo. Ele foi batizado, a mãe foi no batismo, ela entregou o certificado de batismo para ele. Veja que mudou, porque ele tinha paz com Deus, e é isso que a gente precisa escolher para o próximo ano. Sexta escolha para o próximo ano, para sermos abençoados e para sermos bênção: escolha a gratidão. O texto vai dizer de várias situações ali, no finalzinho ele fala assim: e sejam agradecidos. A gente falou muito sobre isso esse ano, né? Grato sou. Pelo que você é grato em 2025? Gente, é impossível não que a gente consegue, mas não seria bom você ter tantas expectativas para 2025, se você não conseguir olhar para trás e dizer: eu sou grato pelo que eu tive. Porque às vezes a gente fica sempre querendo ter as coisas no próximo ano, e esquece de agradecer pelas coisas que a gente teve nesse ano. Quais foram as bênçãos que você recebeu em 2024? Alguém me fala uma bênção aí de 2024. Saúde, que mais? Uma outra bênção de 2024. Amigos, outra bênção de 2024. Sustento, outra bênção de 2024. Paz, outra bênção de 2024. Os filhos juntos. Gente, quantas bênçãos você recebeu esse ano? Veja, eu quero ser abençoado no próximo ano, mas eu preciso escolher a gratidão. O que acontece às vezes é que nós não nos sentimos abençoados, porque nós não conseguimos olhar e agradecer a Deus pelo que Ele já deu. Porque às vezes a gente se frustra: não, esse ano de 2024 eu queria muito ter trocado de carro. Eu não troquei de carro, e aí a gente termina o ano triste. Mas eu tive um carro, nem que seja velho, até o fim do ano. Ou eu falo: não, mas pastor, eu não tive carro nenhum, mas você conseguiu andar. Veja, eu preciso mudar então a minha perspectiva e agradecer, porque às vezes eu olho pelo que eu não tive e esqueço de agradecer pelo que eu consegui. Quantas coisas que a gente conquistou. Então, para eu ser abençoado no próximo ano e ver as bênçãos de Deus, eu preciso escolher a gratidão. O coração agradecido, gente, muda tudo. Eu atendo muitas pessoas, né? E quem atende muita gente percebe o que motiva as pessoas. E é interessante quando algumas pessoas são sempre motivadas pelo caos, pelo trágico, pelo que não deu certo. E como outras
Parece que elas passaram pela mesma situação e elas veem que Deus esteve no controle, e elas vêm e falam, é o mesmo motivo, mas uma delas está dizendo assim: pastor, eu quero agradecer pelo livramento. Outra pessoa contando a mesma história: ah, pastor, eu quero que ore, porque olha, está difícil, viu, batemos o carro, o inimigo está furioso. Veja, não tem problema eu orar, porque o inimigo deve estar furioso mesmo, mas eu também posso ter gratidão pelo livramento. E eu esqueço, às vezes eu só olho o que o maligno está fazendo, e esqueço de agradecer pelo que o Senhor fez. O que o Senhor fez na sua vida nesse ano. Às vezes nós não somos gratos porque somos egoístas, e sofremos às vezes quando o outro teve algo que nós não tivemos, algo que não aconteceu conosco, e às vezes a gente esquece de agradecer. Nós precisamos escolher ser gratos. Eu tive muitos presentes esse ano, mas muitos presentes. Deus abençoou esse ano assim, de uma maneira diferente, assim, foi muito engraçado. Eu e a Ana, a gente olhando. Mas nos outros anos, Deus também abençoou. E a gente também, no final do ano, a gente falou: olha, mas esse ano foi tão bom, teve isso, teve aquilo. E se eu olho para o outro ano, eu lembro: olha, mas aquele ano foi tão bom porque teve isso. Porque a gente vai olhando a nossa história. Gente, tive momentos muito difíceis na minha vida, e sei que ainda terei. Se Jesus não me levar agora, não levou, mas se Jesus não levar, nós teremos muitos motivos ainda, mas a gratidão, apesar dos momentos difíceis, gente, é apesar dos momentos, durante os momentos, eu não preciso agradecer pela dificuldade, mas nas dificuldades, eu agradeço o Senhor. E por último, última escolha para esse ano de 2025 ser uma bênção e você ser abençoado: escolha servir a Jesus. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Não estamos nessa igreja para servir o pastor Ilquias, nem o pastor Nildo, nem o pastor Vili, nem o pastor Tiago. Agora tem os 4 pastores, né? É bom falar o nome dos 4. Veja, não é para servir uma pessoa, não é para servir o Júnior. Eu não estou na igreja para servir alguém. No meu trabalho eu tenho um chefe, mas eu sirvo a Jesus. Eu tenho pessoas que são líderes sobre mim, mas nesse ano, para experimentar de fato a bênção de Deus, eu preciso escolher servir a Jesus. Se o nosso trabalho for para um líder, nós ficaremos frustrados e ou magoados. Se o nosso serviço for para Jesus, isso sim vai ter peso eterno, porque eu mudei o foco, eu estou servindo a Jesus. E aí eu pergunto a você, pensa na sua vida profissional aí, lá no seu trabalho, quem você está servindo no seu trabalho? O seu chefe ou a Jesus? Na sua casa, você está servindo as pessoas da sua casa ou a Jesus? Nos seus ambientes, aqui na igreja, tem gente aqui que trabalha demais nessa igreja, é bênção de ver, mas está fazendo para quem? Qual o foco? Qual o objetivo? Porque se eu estiver servindo pessoas, eu vou me frustrar, eu vou me entristecer. Sabe, final de evento, quando a gente vai agradecer, queremos agradecer aqui as irmãs da cozinha, e eu já vi umas bolas fora assim, de citar o nome de 2 e esquecer o terceiro. Depois que eu lembro, eu fico tão chateado. Mas normalmente essas pessoas nunca ficaram de maneira declarada chateadas comigo. Mas talvez eu tenha magoado o coração. Mas eu preciso entender, não, peraí, eu trabalhei para Jesus. É claro que o reconhecimento é bom, isso não muda, tá? O assunto é outro daí. Como líder, a gente precisa reconhecer o trabalho das pessoas e ser grato a Deus pelo trabalho das pessoas, com certeza. E não existe erro nisso. Mas o meu trabalho precisa ser para Jesus. Nos legendários, eu pude escrever, a gente chama de prédicas, mensagens a gente chama de prédica, porque vem do espanhol, né? Mensagem em espanhol. E eu pude escrever algumas que não faziam parte, eu tive algumas ideias e escrevi algumas. E eu fico muito feliz hoje, porque tem vários lugares do Brasil que usam a prédica que eu escrevi. Só que no final da prédica não diz assim, by Nildo Vital,
por Nildo Vital. Não diz meu nome, ninguém sabe que fui eu. Hoje quem vai aqui em Curitiba, e às vezes o cara faz a prédica lá, ele não sabe que fui eu que escrevi. Porque quando eu escrevi, eu não escrevi para promover o meu nome, mas para Jesus, e para que as pessoas fossem abençoadas por Jesus. Veja, quando a gente pensa nisso, isso muda toda a nossa relação com o futuro. Por isso eu concluo dizendo sobre essas 7 escolhas que abençoarão o novo ano. Primeira, escolha a sua reação. Qual é a reação que você vai ter com as outras coisas? Escolha ser suporte. As pessoas viverão momentos difíceis, mas nós escolhemos ser suporte. Escolha o perdão. Escolher o perdão é escolher não guardar mágoa. Tem alguém que está guardando mágoa aí? Você está guardando mágoa de alguém? Escolha o perdão. Escolha o amor. E quando a gente fala de escolher o amor, é escolher a prática, a ação de amor. Escolha a paz. E eu não estou falando para você fugir dos confrontos. O que eu estou dizendo é para você escolher a paz de Deus. Quando eu escolho a paz, por exemplo, lembra daquele texto que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com ações de graça e súplica, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quando eu escolho a paz, eu escolho lançar tudo aos pés do meu Senhor. Escolha a gratidão. Não seja daquelas pessoas que guardam ou olham sempre o copo meio, isso é muito clichê, né? O copo meio vazio, que são sempre amarguradas, amargas. Não, escolha ser grato. E por último, escolha servir a Jesus. Escolha Jesus. Nós vamos servir outras pessoas, é claro, mas eu sirvo outras pessoas porque por trás eu vejo que eu estou servindo a Jesus. Lembra quando Jesus disse assim: quando vocês fizerem tal coisa, se vocês trouxerem escândalo e não sei o que, vocês estão algo terrível, eu mesmo virei contra vocês, mas quando vocês recebem uma criança, assim mesmo me recebem. E ele vai trazendo várias outras ideias de que quando a gente decide servir e fazer o que é certo, é a Ele que nós estamos servindo. Quando eu decido visitar na prisão e no hospital e não sei mais aonde, né? A Jesus eu estou servindo. Eu fui ver Jesus. 7 escolhas que abençoarão. Gente, eu não coloquei 7 para ser um número mágico, não, da perfeição, tá? Mas só para a gente guardar para esse ano de 2025, como nosso último culto de quarta-feira de 2024. Pensando então nas escolhas para 2025, escolhas que vão abençoar a minha vida e escolhas que vão abençoar aqueles que estarão à nossa volta. Que a gente possa carregar essas escolhas conosco. Vamos nesse momento orar, pedindo a graça de Deus que nos ajude nessas escolhas. Pai amado, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, quero pedir a Deus que o Senhor nos ajude, e que as escolhas, ó Deus, possam estar todas, ó Pai, voltadas para o Senhor. Nos ajuda, Deus, a escolher como vamos reagir diante de algumas situações, e não simplesmente, ó Pai, reagir. Nos ajuda, Deus, a ser suporte para as pessoas. Nos ajuda, Deus, a ter coragem de perdoar e pedir perdão. Nos ajuda, Deus, a viver o amor, a viver a paz do Senhor, a termos um coração agradecido, Pai. E enquanto servirmos ao outro, ó Deus, ter o Senhor como foco do nosso serviço. Nos ajuda, Deus, a termos um ano de 2025 abençoado pelo Senhor, e que possamos ser bênção na vida daqueles que estiverem à nossa volta. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Você